E aí, gente, tudo na paz? Vou trazer mais aí um bate-papo entre nós aqui, mais ou menos só um bate-papo. E vou citar um versículo que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te pisará na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja bem, isso é uma da profecia que está logo no primeiro livro de Gênesis, mesmo no primeiro livro da Bíblia, né? E essa profecia, ela é a Jesus Cristo. Veja, no primeiro livro já falava de Jesus. Já está indicando o Filho de Deus que um dia viria. Que um dia esse descendente viria e pisaria na cabeça da serpente. Que viria e esmagaria Satanás. Pisaria na cabeça de Satanás. Já era uma profecia que existia. Se não for a primeira profecia da Bíblia, mas é uma das primeiras. Então vamos lá. Para que a gente possa entender, é o seguinte: quando Deus citou isso, ele citou para Satanás. Ele está dizendo para Satanás que um dia o descendente da mulher pisaria na sua cabeça. Veja bem. Isso aconteceu quando Adão peca, né? Quando Deus tem um jardim lá no Éden, tem uma árvore no meio do jardim, Deus fala daquela árvore você não coma. E se você comer, você conhecerá o mal. Porque até ali Adão não conhecia o mal. Só existia o bem. Não era que só existia, ele só conhecia o bem. E a mulher chega para Adão, Eva, e diz: olha, é o seguinte, Deus não quer que você coma daquela árvore, porque se você conhecer, se você comer, você vai conhecer o mal. Então é por isso que ele não quer. E a mulher pega da fruta e dá para Adão, Adão come e ela come também. Quando Deus vem visitá-lo, eles se escondem porque estavam nu, já perceberam que era pecador. Então Deus pergunta: você comeu da fruta que eu falei para você não comer? E uma das coisas, só para ver um detalhe, que muitas vezes a gente acha que tudo é o diabo. Muitas coisas nós não aceitamos porque nós pusemos culpa no diabo. Ah, eu fiz isso de errado, mas quem é culpa? Ah, foi o diabo. Ah, foi por causa do diabo. Tudo culpa do diabo. E muitas vezes nós não aceitamos entre nós o erro que nós cometemos. Sempre vamos culpar quem? Alguém ou o diabo. E o que acontece? Lá no Éden não foi diferente. Quando Deus pergunta para Adão, o que Adão diz? Ó, não fui eu. Adão já põe a culpa em Deus e na mulher. Fala, não foi eu, foi a mulher que você me deu. A culpa não é minha. Ele está dizendo, a culpa é sua, que me deu a mulher e ela me fez comer. Então é como se Adão dissesse, não, a culpa não é minha. Não cometi nada de errado. Então eu não sou culpado. Quando Deus pergunta para a mulher, ela falou assim, peraí, não fui eu? Foi o diabo, quer dizer, foi a serpente. Então ela também colocou. O problema aí de coisa não está em eles terem comido a fruta. O problema está em quê? Em eles terem desobedecido a Deus. Esse é o pecado. E pior ainda, eles não ter reconhecido que erraram. Com isso, Deus o expulsa do Éden. E Deus dá uma sentença para o homem, diz, ó, tu vai viver agora, a partir de agora, tu não trabalhava, vivia numa vida boa, que tinha de tudo para você, então a partir de agora tu vai viver do suor do teu rosto. E a mulher diz, e você vai sofrer dores de parto. Isso é um. E para a serpente, ele cita esse versículo. E eu vou pôr inimizade entre ti e o descendente da mulher. Esse vai pisar na tua cabeça. Tu pode ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. É isso que Deus está dizendo. Então, para o diabo, ele não tem onisciência. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, a 10, a 20. A onisciência pertence a Deus. Então, ele não sabe. Ele não sabe do futuro, ele não conhece nada. Então, o que acontece? Como ele não tem onisciência, dali para frente ele saberia que Deus tinha falado que um homem ia pisar na sua cabeça. E nós vamos pegar na história bíblica, nós vamos ver que esses homens de Deus, um monte que você vai ver na Bíblia, vou citar só alguns. Por exemplo, Adão. Adão já caiu logo ali, então ali saiu a sentença. Logo depois de Adão vem quem? Vem Noé. Um homem considera o maior profeta da terra, Noé, porque Noé pregou centenas de anos, nunca converteu um cristão, nunca converteu ninguém, mas mesmo assim ele não desistiu, continuou firme na sua fé, salvando ele e sua família, acreditando naquilo que Deus tinha feito. É tanto que o livro de Hebreus diz que ele foi salvo pela fé, porque ele acreditou até o final. Então foi salvo. Mas a gente vê depois do dilúvio,
que Noé, o que acontece? Depois que vai lá, planta uma vinha, tudo, passa um tempo, Noé planta uma vinha, enche caneco de vinho, se embebeda, tira a roupa, fica nu e depois ainda joga a maldição à sua descendência do seu filho. Veja que um homem, um profeta, um homem que se salvou de um dilúvio, um homem santo, ali pecou. Com isso o diabo já deve ter percebido. Isso aqui não pisa na minha cabeça, não tem como o pecador pisar na minha cabeça. Então não vai ser esse. Anda mais um pouco para frente e vê um cara chamado Abraão. Deus prometeu a Abraão muitas bênçãos. É tanto que Abraão vivia pela fé. Ele é considerado o pai da fé. Abraão é. Mas Deus prometeu dizendo que ele seria pai de grandes nações. Só que Abraão, para ser pai de grandes nações, ele teria que ter uma mulher. E ele tinha essa mulher. Só que essa mulher que Deus deu para ele era uma mulher estéril. Como que um homem pode ser pai de grandes nações se tem uma mulher estéril? Então o que acontece? A própria mulher de Abraão fala para Abraão: Abraão, nós temos uma criada novinha aí, ó, 0 bala. Pega ela, deita com ela, tem um filho que se ela é minha escrava, se ela tiver um filho, ele passa a ser meu filho. Então a tua descendência vai vir dela. O que Adão aconteceu? Um homem pai da fé, considerado na Bíblia como pai da fé, já deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz da sua mulher, foi lá e teve um filho com a sua escrava. O que aconteceu? Pecou. Então veja que o inimigo ele vai fazendo com que os homens de Deus vá tropeçando, porque ele não tinha certeza se esse homem era que ia pisar na sua cabeça. Quando o homem cai, ele já percebe, isso aqui não é. Esse descendente não pode pisar na minha cabeça. Aí anda-se um pouquinho na história lá na frente e vê um cara chamado Davi. Quando chega num cara chamado Davi, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Veja bem o que a Bíblia está dizendo. Um homem segundo o coração de Deus. Deus levantou Davi como um rei. E depois que Davi já era rei, que ele já estava sossegado, com a vida financeira bem, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, Israel também ali servindo a Deus o tempo todo, vence uma guerra, Davi não quer nem saber de guerra, manda o povo para a guerra, porque geralmente quem ia para a guerra era o rei junto. Mas aí Davi nem foi. Davi já ficou tranquilo na sua casa, no seu palácio. Quando é um belo dia, tem uma mulher tomando banho, ele vê e ele deseja aquela mulher. E por ele desejar aquela mulher, foi ver essa mulher casada. Ele pega esse homem, marido dessa mulher, escreve uma carta para o chefe do comando da guerra, recomendando que aquele homem estava indo para a guerra, o marido dessa mulher, e que ele colocasse ele na linha de frente. Era para ele morrer mais rápido, né? Era para colocar na parte de frente o marido. E o que aconteceu? Foi assim que aconteceu. O marido dessa mulher morre e Davi pega essa mulher para ele. O que aconteceu? Um homem segundo o coração de Deus pecou. Então esse também não poderia pisar na cabeça de Satanás. Então Satanás ele foi vendo na história bíblica que todos que foram levantados, todos os homens que a Bíblia cita, não tem um que não tenha pecado. Então nenhum deles conseguiu pisar na cabeça de Satanás. Satanás ele tentou e eles aceitaram, porque o Satanás ele não tem o poder de entrar na vida de ninguém. Satanás ele só entra na vida de uma pessoa com permissão de Deus, se ele é de Deus. Veja a história de Jó. Então não precisa você andar repreendendo parede, sal, panela, nada, porque Satanás só vai entrar na tua vida se você deixar ou se Deus permitir. Se você anda com Deus, não tem como ele te tocar. É isso que a Bíblia diz. Então não precisa você andar na loucura de estar repreendendo tudo que está na tua frente. E se Deus permitir, mesmo que você expulse, ele não vai sair. Porque existe a permissão e a vontade de Deus. Deus permitiu na vida de Jó. Foi permissão. Você acha que Jó tivesse orado e tinha saído? O diabo tinha deixado de tentar? Não, porque era permissão de Deus. Mas se não fosse Deus permitir, o diabo não teria lhe tocado. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. Porque ele era um homem que agradava a Deus. Então Deus o protege. E é assim que acontece com todos que seguem a Deus. Tem a proteção de Deus. O diabo não pode tocar naquele. Ele pode tentar. Tentar, ele vai sempre tentar, porque o nome dele já é tentador. Então, muito bem.
Quando passa de Davi um tempo, vem um cara chamado Jesus. E o anjo já chega para Maria e diz assim, lá em Lucas 1, 35, 36, diz assim, Maria não era casada. Esse ente de ti que há de nascer, olha como é que o anjo diz, esse ente que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Espera aí, Satanás já sabia que viria um que poderia ser aquele que pisasse na sua cabeça. E logo em seguida, quando Maria vai ter José, qual é a coisa que Maria sai? Maria sai com José de Nazaré e vai para Belém, para que Jesus nasça. Então, às vezes fala Jesus de Nazaré, mas Jesus não é de Nazaré, Jesus é belemita, ele nasceu em Belém. Ele é de Nazaré porque muitos querem rebaixar Jesus, porque Nazaré é uma cidade pequenininha, uma cidade muito sem valor. Aí muitos chamam ele de Jesus de Nazaré, mas Jesus é belemita, ele nasceu em Belém. Então Jesus ele já vai para Belém. Quando foi anunciado que o rei, o Filho de Deus viria, Herodes fica sabendo, manda os reis ir visitá-lo, porque Herodes queria saber o quê? Onde era que estava para mandar matar Jesus. Veja que o diabo já estava traçando um plano para matar aquele que ele achava que ia pisar na sua cabeça. E com isso, Jesus, Maria e José sabe disso, foge para o Egito. Mesmo assim, Herodes mandou matar as criancinhas abaixo de 3 anos naquela época, porque ele achava que ali estava o rei, ali estava o Filho de Deus. Veja como o diabo ele é astuto. Ele não tem inteligência, mas astúcia ele tem. Passa-se um tempo, Jesus aparece com 12 anos, pregando na sinagoga. Uma sabedoria tremenda, elogiado por todo mundo quando você vê na Bíblia. Depois disso, cessa, ninguém se fala mais em Jesus. Vai falar em Jesus lá para 30 anos, a Bíblia fala. Muitas pessoas perguntam para mim, mas onde é que Jesus estava? Se José era carpinteiro, o que Jesus você acha que ele é também? Ele só pode ser carpinteiro. Ele só poderia estar na carpintaria trabalhando. Porque ele estava esperando chegar a época que o judeu tem para assumir o seu ministério. E com 30 anos ele vem. E Jesus, ao se batizar, a Bíblia diz que, depois dos 30, diz que o diabo, astuto como é, já tinha tentado matar lá quando era criança, e Deus sabendo o plano do diabo e conhecendo todas as coisas, porque ele é onisciente, diz que o Espírito de Deus o conduz Jesus para o deserto por 40 dias. Lá Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Aí às vezes a pessoa lê a Bíblia e acha, Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Fique no deserto. Você acha que no deserto tem água? Você acha que no deserto tem lá, Jesus levou um quarto, uma sala boazinha para ele ficar lá? Jesus ele ficou no deserto de dia com temperatura acima de 40 graus e à noite com temperatura abaixo de 0 graus. É assim que é o deserto. Então você imagina as condições que Jesus não estava 40 dias no deserto. Você não imagina como Jesus estava sem tomar banho, porque ele era humano. Ali era Jesus humano, ele estava jejuando e estava passando fome, era humano. Você imagina o mau cheiro que Jesus não devia estar 40 dias sem tomar banho. Você não devia imaginar os cabelos de Jesus tudo duro de pó e de areia. Você não deve imaginar você ficar 40 dias num lugar ventando com pó, com areia, de noite e de dia. E sem comer e sem beber. O diabo, ele não é bobo. O que o diabo vai lá no deserto, o que ele faz para Jesus? Dá justamente aquilo que Jesus necessitava como ser humano. Ele chega para Jesus e diz, olha, tá vendo essas pedras? Se tu quiser comer, diz que essas pedras se transformam em pão, porque está escrito. E Jesus responde para ele, nem só de pão viverá o homem. Veja que ele vai tentando. Depois ele cita também mais ou menos não, ele cita a Bíblia, ele cita o Salmo 91 para Jesus. Ele tira fora de contexto, mas cita. Ele diz para Jesus, ó, é o seguinte,
Tá vendo o pináculo do templo? Te põe em cima do pináculo do templo, te mostra e fala para ti, pula daqui para baixo. Se você pular daqui para baixo, está escrito que os anjos seguraram na tua mão e tu não cairá. E Jesus repreende mais uma vez pela palavra distorcida que ele tinha. Porque ele só cita uma parte. Ele não cita tudo que a Bíblia está dizendo. E mais uma vez ele tenta Jesus e mostra riquezas. Mostra o mundo. Mostra o poder. Mostra tudo. Diz, se você prostrar e me adorar, isso aqui tudo é teu. E Jesus responde para ele com o primeiro mandamento. Adorarás só o Senhor teu Deus. Então veja que o diabo ele vai tentando. E ali ele não conseguiu com suas tentações como ele tinha conseguido com os outros homens na história bíblica. Ele viu que ali a coisa era mais difícil. Então o que o diabo trama? O diabo ele trama agora sabendo que Jesus não cai, porque isso ele foi tentando até o final, tramou a sua morte. Isso aqui só tem que matar. Porque ele não caiu em nenhuma tentação. E o diabo faz o quê? Vai até o final e vê o plano da morte de Jesus. E Jesus morre. Ali pode ter certeza que o diabo fez a festa no inferno pelo menos por 3 dias. Porque ele achou que aquele que pisaria na sua cabeça, agora não pisaria mais. Que aquela profecia lá de Gênesis não aconteceria mais. Porque ele teria matado o que ele suspeitava, porque certeza ele não tinha. Que onisciência ele nunca teve. Passa-se 3 dias. A astúcia do diabo foi por água abaixo. O que ele pensava que era para a morte foi para a vida. Aquele que morreu ressuscitou. Então foi a morte que deu vida. Por isso que Jesus ressuscitou e pode ser o nosso Redentor. Porque nosso Deus não está morto. Ele está vivo pelo século dos séculos. Se ele permanecesse morto, ele não poderia salvar nem ele. Por isso que ele é o nosso Salvador. Porque ele está vivo. Por isso que Jó diz, o meu Redentor vive. Por isso que Paulo diz, onde está a morte, o teu agrilhão, as tuas correntes? Onde está? Vencida foi a morte pela vida. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário e derrotou Satanás e pisou na sua cabeça. Ele tem o poder. Por isso que ele também diz, lá em Mateus, todo o poder foi me dado nos céus e na terra.